Olá, boa tarde. Esta é mais uma edição do nosso e vosso Ecos e Factos. Quarta-feira, pico da semana, ponto mais alto. Amanhã começa a curva de achatamento. Portanto, amanhã, quinta-feira, hoje são 11 de outubro de 2023. Meu amigo, chegou a altura da reflexão. Chegou a altura de pensar exatamente naquilo que será mais importante para si no futuro. Meu amigo, o que faz das 24 horas do dia, as 24 horas de que dispõe, faz o quê? Como é que você utiliza esse tempo? Investe em quê? Vou dar-lhe um exemplo. Há pessoas que perdem tempo a ouvir cidadãos que não venceram na vida. Ou seja, ao invés de prestar atenção àqueles que venceram na vida, eles sentam a ouvir velhos, gente adulta que não venceu. O exemplo que eu lhe vou dar. De um lado nós temos o Pedro Matianva, do Lumbalanguembo, que vem desde o período colonial, ainda depois da independência ocupou um cargo no esquema da República pós a independência, continuou a ocupar cargos, teve responsabilidades dentro do governo, conseguiu criar empresas, mas sabe o que é que ele fez com isso tudo? Arranjou 4 ou 5 casas e não se preocupou em olhar para os filhos, não educou nenhum deles. Cenário número 1. Cenário número 2. Vou falar-lhe da senhora Maria Madalena, da Bibala, município da Bibala. Herdou os bois da sua família, os bois deixados pelos seus pais, e ela, ao invés de pegar nos bois e vender para benefício pessoal, ela parou e disse: espera aí, eu tenho filhos, tenho de criar os meus filhos. E então a senhora Dona Maria Madalena, da Bibala, pegou nos bois, vendeu parte destes bois, mas formou os filhos. Jornalistas, enfermeiros, doutores, etc. Exemplo número 2. Agora pergunto: qual é o exemplo que você deve seguir, quer seguir? Daquele que investiu ou do brincalhão que andou a criar filhos e nem sequer se preocupou em tratar deles? Fica sob sua responsabilidade. Feto de um rapaz que aparenta ter 4 meses foi encontrado às margens do rio Quebo, no Cuando Cubango. Cidadão de 65 anos de idade, detido sob acusação de ter abusado sexualmente uma menor de 5. Aconteceu no Bengo. Aqui os factos fazem eco. Roda, Roger. Muito bem, vamos ao trânsito. E vamos, com a ajuda do CISP, ter as imagens que, como é óbvio, das ruas da cidade capital. Vamos começar por Luanda. Junta-se a nós o professor Júlio Quental. Boa tarde, professora. Boa tarde, Mário Santos. E obviamente temos que endereçar aquele nosso abraço efusivo, mas muito efusivo, Mário, aos nossos telespectadores. Pois são a razão da nossa existência. Corretíssimo. Por isso é que acordamos de manhã, damos o litro, é mesmo por causa deles. Mário, é inevitável, Mário. Bom, Só o trânsito... o que é evitável é aquele atravessamento, Mário. Pois é. Incorreto dos peões. Numa altura em que o trânsito está condensado. Está condensado, quer num sentido, quer no outro. Quem vai para Viana e quem vem. Correto. E se perceber, Mário, no pavimento, as linhas longitudinais que delimitam vias de trânsito indicam que a largura desta faixa só permite a formação de 1, 2, 3 filas de veículos. Certo. Mas percebemos à direita mais 2. Quando a norma estabelece que é proibido formar 2 filas de veículos dentro de uma mesma linha de... Como é que se resolve isso, professor? Mário, primeiro, com sanção. Porque se eles são condutores e estão habilitados, têm carta de condução, então, sempre que não se cumpra com as normas previstas pelo Código de Estrada... É porque ou não passou pela escola ou então é um arrogante. Correto, mas ainda assim, Mário, há
o fator coercivo. Pois. Sempre que um cidadão de forma voluntária não cumpre com as normas, deve aparecer aí o órgão que tem o poder coercivo de obrigar as pessoas a cumprir ou de sancionar os prevaricadores. Neste caso é a polícia, não? Corretíssimo, Pois. Mário. É que a polícia tem que ser mais contundente. Há vezes que dizem, a polícia tem que ser pedagógica. Não! O fim último da polícia não é pedagogia, não. É mesmo um órgão... A aplicação repressor. da lei. É, Mário. Fazer cumprir a norma. E tenho aqui dito, Mário, que do agente de trânsito deve demandar o quê? A autoridade. Porque Deve senão é comparativo o caso de alguém, um polícia, agente da polícia, que detém um cidadão em flagrante Correto. a furtar um bem. Correto. Ele diz, olha, meu amigo, está aqui na lei que não deve fazer isso. Vai, amanhã não volta a fazer. Corretíssimo. Pois, não pode. é isso, Não Mário. pode. Não é pedagogia. É mesmo repressão, é coerção. Meu caro amigo, você conhece a norma, você é condutor, passou por um processo de formação, não cumpriu a norma. Toma lá para aprender. Toma, Mário. Tem Muito que bem. ser. Um bom chicote. Vamos, um chicote bem dado, Rogi. Pufa. Mais um. Mais um chicote. Ao comportamento destes automobilistas, Outro sim, por favor. Mário. Percebe-se que aqui à direita há uma paragem para veículos de transporte coletivo de passageiros. Certo. E percebe-se também que neste espaço convivem outros veículos, isto é, temos aqui 1, 2, 3 e 4 veículos estacionados que não são afetos a esse tipo de transporte. A norma estabelece que na proximidade de paragens para veículos de transporte coletivo de passageiros, outros veículos não afetos a esse tipo de transporte só devem mobilizar-se 15 metros antes ou 15 metros depois. No local exato não se faz, em razão da largura destes veículos, Mário, ser de 12 metros. Pois. E logo tem que ter espaço para mobilidade, Mário, Pronto. para mobilidade. A norma está aí, Mário. Muito bem, muito obrigado ao CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Uma salva de palmas ao CISP. Muito bem. Graças à vossa intervenção é possível fazer este serviço de utilidade pública. Vamos às bombas dos Mirantes. Podemos ter estas imagens cedidas pelo CISP? Vamos ter, sim, porque é um investimento feito pelo Estado angolano, na verdade pelo governo angolano, e tem estado a resultar. Temos agora imagens que nos chegam das bombas dos Mirantes. Vamos ter já. Temos, sim, senhora. Mário, hoje parece-me que houve aqui um milagre. Os condutores, logo à partida, imobilizaram-se para ceder passagem aos peões. Alguns, professor. Alguns, Alguns. Mário. Elogiamos há bocadinho e logo Pronto. depois aparecem outros a dizer, olha, vamos mostrar. E repare, Mário, repare. Imobilizaram-se. Só que tem aquele, Mário, aquele troglodita, o Do motociclista, mini autocarro? o o motociclista, está a pronto. utilizar um espaço reservado para atravessamento de peões, está a usar para atravessar com uma moto. Está a ver, Mário? Certo. E é isto, nós temos sugerido aqui no programa que imediatamente depois das passadeiras deve haver agentes. Todos aqueles que não se imobilizem para ceder passagem ao peão, Mário, devem ser sancionados. É que, repare, esses condutores, Mário, quer dizer, não sei o que é que se passa com eles. Porque, repare, eles mesmos têm filhos, têm mãe, têm pai que andam a pé, que são peões, Mário. Então, por que ele não cede passagem a esses peões que até poderiam ser o seu pai, a sua mãe, o seu filho que sai da escola, Mário? Por que não? Por que este sentimento de arrogância, de soberba, só porque vamos ao volante de um automóvel, né, nos transmite o sentimento de que somos mais importantes do que os outros? Não! Este espaço, o peão goza de prioridade. Aí está um exemplo, Mário. Afrouxaram, pararam. Só que este Mário, este troglodita, fez o inverso. Imobilizou-se antes da passadeira para largar um peão. Ou melhor, um passageiro, porque o código diz que se você quiser imobilizar-se na proximidade de uma passadeira, tem que ser 5 metros antes. Este fez o mesmo, está a menos de 5 metros da passadeira, Mário. E se calhar, sexta-feira, traremos os locais em que a norma estabelece as distâncias a que nos devemos imobilizar de determinados locais, que é para elucidar as pessoas que existem locais em que nós devemos observar determinadas distâncias em relação à manobra de paragem e ou estacionamento, Mário. E o que é que merecem estes automobilistas que não deixam passar os peões na passadeira? O que é que merecem? Muito obrigado ao CISP, muito obrigado mesmo, muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos, a qualquer altura do programa, regressar às imagens do CISP, daqui a pouco. Agora, quando há irresponsabilidade, e ontem falámos disto, quando há irresponsabilidade, quando nós temos uma atitude de trogloditas, quando nos comportamos como primatas, o resultado de tudo isso é o quê? Acidentes e até perdas de vida.
Por que isso acontece? Porque muita gente está na estrada, já disse aqui, muita gente está na estrada, não esteve numa escola de condução, não sentou na carteira. Não vale a pena vir com desculpas. Você, não são todos, mas uma boa parte dos motoristas em Angola nunca estiveram numa academia. Se nós fizermos um check-up, pegar nas cartas de condução que existem por aí, nome por nome, e tentar procurar uma base de dados em que escola esteve, vamos detectar para aí 70%. Agora, quer continuar a conduzir assim mesmo, sem experiência, sem conhecer as normas? Aqui no Ecos e Factos nós queremos dar-lhe a oportunidade de fazer o refrescamento ou aprender aquilo que você não sabe. Meu amigo, então senta aí no sofá e começa a fazer anotações, porque o professor vai ajudar agora. Presta atenção. Sim, Mário. Portanto, nós no Ecos e Factos, perseguindo aquela nossa missão de informar e formar, Mário, trazemos na rubrica do trânsito informações úteis para refrescamento dos nossos angolanos, Mário. Hoje trouxemos este cenário que reflete a prioridade nos cruzamentos e nos entroncamentos. Certo. Ora, portanto, nos termos do artigo 29 do Código de Estrada, sempre que não haja sinalização nas interseções, o direito de passar primeiro recai ao condutor do veículo que se apresenta pela direita. Só que aqui estamos a ver uma outra vertente, isto é, casos em que existe sinalização. Ora, Mário, no primeiro cruzamento, aqui à minha esquerda, temos um cruzamento em que temos dois veículos vermelhos, certo? E esse veículo laranja. Se não houvesse sinais, o primeiro a passar seria o vermelho, ou melhor, até temos 4 veículos, 2 vermelhos, um laranja e um azul, certo? Ora, pelo facto do veículo laranja e o azul terem encontrado este sinal, que diz cruzamento com via sem prioridade, por este facto, este sinal concede prioridade ao condutor do veículo laranja e o azul, certo? Certo. Eles têm o direito de passar primeiro que os veículos da perpendicular. Aquele sinal, o triângulo com aquela seta aí. Corretíssimo. Tendo o laranja e o azul encontrado este sinal, obviamente, os veículos da perpendicular, os vermelhos, terão que encontrar sinais que lhe retiram a prioridade. E no caso específico, o triângulo invertido. Correto, cedência de passagem, que é o triângulo invertido. Estabelece a norma que o sinal de cedência de passagem deve ser complementado pela linha transversal descontínua, que é a linha de cedência de passagem. Esta linha indica ao condutor dos veículos vermelhos o local até onde a paragem deve ser feita caso existam veículos da perpendicular. Vamos lá imaginar, Mário. Perfeito. Chegaram os veículos vermelhos ao cruzamento. Se não houvesse o azul nem o laranja, os vermelhos afrouxariam, aproximam-se, apercebem-se que não há veículos e avançam. Podem passar. Quer dizer que não há obrigatoriedade de parar. A paragem aqui tem que ser feita desde que existam veículos de perpendicular na iminência de passar. Certo, Mário? No segundo caso, que é o cruzamento à direita, o veículo laranja e o azul voltam a encontrar sinais que lhes conferem prioridade. Todavia, os da perpendicular, os vermelhos, encontram que sinal? O stop. Neste caso específico, os vermelhos são obrigados a parar para ceder passagem ao azul e ao laranja. Imaginemos que os vermelhos chegam ao cruzamento e o laranja e o azul lá não estão. São obrigados a parar? São, Mário. Por quê? Por força do sinal. Porque aquele sinal diz stop, paragem obrigatória nos cruzamentos e entrocamentos. Certo. Quer dizer que é proibido passar sem parar perante o stop. E temos notado aqui na cidade, Mário, o condutor chega enquanto o stop, como não há veículos da perpendicular, ele avança. Está errado, Mário. Aquele sinal obriga-nos a parar independentemente de haver ou não veículos na perpendicular. É imperativo. O sinal assim o obriga. Então, aí está a diferença do procedimento entre encontrarmos o sinal de cedência de passagem e o sinal de stop. E não nos esqueçamos de que o cedência é colocado sempre na perpendicular em relação ao via com prioridade, certo? A posição do cruzamento com via sem prioridade. E o stop, da mesma forma, é colocado na perpendicular da via com prioridade, certo, Mário? Certo. Portanto, esta relação é fundamental, mas ainda assim queremos realçar, para terminar, que laranja e azul, embora tendo prioridade por força dos sinais, certo? Devem observar prudência e precaução e reduzir a marcha ao aproximar-se de um cruzamento. A norma assim estabelece, nos termos do artigo 29, que o condutor, embora gozando de prioridade, ao aproximar-se de um cruzamento, deve reduzir e passar com velocidade moderada.
Esta é a medida preventiva e esta é a lição que trouxemos que é para hoje, Mário. Fazendo isso, evitamos acidentes. Professor, muito obrigado. Poderemos regressar ao trânsito a qualquer altura. Mário, disponha. É sempre um prazer servir os angolanos. Porque se cada um de nós entender que temos o dever de cidadania, de servir o angolano, mano, é que nós às vezes queremos servir e não queremos servir, queremos dar, mas sempre com algo em troca. Não. Nós dizemos, alto lá, o país tem feito algo por mim, ou eu cobro que o país faça algo por mim. O que eu tenho feito para com o país? O que eu tenho feito para com a sociedade? Será que eu não posso tirar um pouco do meu tempo para contribuir, para tornar essa sociedade melhor? Deixe isso a reflexão. Tem de ser um cidadão que pensa como o senhor, hein, professor? Porque nós conhecemos aí uma boa malta que olha para o país e diz: está tudo mal, está tudo destruído, está tudo estragado. E ele é que estragou. Mário, criticar é sempre fácil. É fácil. Agora, perceber de que forma que podemos contribuir, sermos proativos, tirarmos um minutinho do nosso tempo, auxiliar. Há vezes que lá no bairro não há iluminação. Vamos conversar com os nossos concidadãos, não é? Não há uma árvore. Vamos ver se criamos no final de semana uma campanha moradores, a capinha ali, a coisa. Mário, o cidadão deve ir ao dicionário e perceber o que significa cidadania. Muito bem. É fundamental, Mário. Muito bem, voltaremos a qualquer altura com o professor Júlio Quental. Maravilha. Agora, ontem mostramos-lhe, já no finalzinho do programa, mostramos-lhe a imagem de uma senhora. Eu quero pedir a Regi que ponha outra vez a imagem desta senhora. Podemos ter a imagem desta senhora? Por favor, preste atenção lá em casa. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Distrito Urbano do Quilamba trouxe-nos esta imagem de uma cidadã. Esta senhora foi vista a dormir, aliás, tem estado a fazer lá daquele espaço o seu quarto na zona de Camama, com um bebê. Ela está a andar com este bebê e aparenta ter perturbações mentais. Quando as pessoas ajudam a senhora com algum dinheiro para comprar leite para o filho, ela compra coisinhas para o bebê, mas ela faz pior. Também bebe álcool com o dinheiro que lhe é dado. Para quê? Para ajudar a criança. Portanto, fixe essa imagem desta senhora. Se vir esta senhora circular por aí e se porventura se apercebe que parentes da senhora estão à procura dela, nos dois casos, aqueles que dizem que viram a senhora, como os bombeiros o fizeram, e aqueles que andam à procura da senhora. Aí está o número de telefone, o contacto, para que o amigo telespectador então possa passar esta informação. Ponha o nosso contacto da produção do Ecos e Factos. Ponha aí nota de rodapé. Familiares desta senhora que estejam à procura dela. Familiares desta senhora que estejam à procura dela. Aí está o número de telefone, o nosso número de telefone. Usa esse número de telefone. Entre em contacto com a produção do programa. Nós vamos fazer chegar então toda a solicitação da sua parte à equipa de bombeiros que nos trouxe essa imagem. Bombeiros estão a trabalhar no quartel aqui bem próximo do Quilamba. Muito obrigado, Regi. Muito obrigado mesmo. Bom, eu não sabia que na província do Cuando-Cubango, de janeiro até agora, foram descobertos, localizados, 7 fetos. 7. Isso me leva a pensar no seguinte. Não só no Cuando-Cubango, porque o Cuando-Cubango vai ser agora o exemplo e vamos falar disto. Mas está a acontecer um pouco pelo país. Há mulheres que não têm juízo suficiente para perceber que quando têm um bebê no ventre, aquele corpo que você tem no ventre não é seu, é de outra pessoa. Se essa criança depois, quando vier ao mundo, encontrar dificuldades, são dificuldades que ela vai enfrentar. No Cuando-Cubango, 7. Agora, foi ontem, às 6 horas, uns meninos do bairro São Pedro estavam a brincar e de repente depararam-se com algo estranho.
E foram chamar pessoas mais crescidas, pessoas adultas, que quando chegaram, aperceberam que estava aí um feto, que deve ter 4 meses, e parece ser o feto de um rapaz. Vamos primeiro a esta matéria, eu já regresso porque já está a ser demais o comportamento de algumas mulheres. Está a ser irritante mesmo. Ou param de fazer bebês, ou então a lei tem de cair por cima delas com força. Roda, Regi. Eram quase 6 horas da manhã desta quarta-feira, 11 de outubro, quando 3 meninos, moradores do bairro São Pedro, em Menongue, depararam-se com algo estranho na água nesta zona do rio Cuebe. Não conseguindo identificar do que se tratava, chamaram os adultos que confirmaram tratar-se de um feto humano para a indignação de todos. Isso que a pessoa faz não está justo. Então, se você acha que não quer nascer como mãe, lá na maternidade, as enfermeiras sempre estão a chamar, fazem o planeamento familiar. Nós vamos falar, esses mamães que fazem esse trabalho de tirar gravidez, de botar lixo na água, então, nós vamos aconselhar esses mães, quando você não quer fazer filho, deixa, vai no hospital, apanha a pica. Os serviços de proteção civil, bombeiros e o de investigação criminal foram chamados para o resgate e remoção do feto do sexo masculino que aparenta ter 4 meses. Há muitos ricos que estão a precisar de filhos, não estão a encontrar. Então, se Deus te deu, aguenta, do jeito que a tua mãe também aguentou, para você, para te nascer, você também nasceste, aguenta, isso que você fizeste não está nada bom. Às vezes encontramos bebês mortos, outros estão nas lixeiras, isso Deus não gosta, esse tipo de coisa. Relembrar que este é o 7º caso de abandono de fetos e de recém-nascidos registrado na capital do Cuancubango este ano. 4 fetos foram encontrados nas águas do rio Cuebe e 3 recém-nascidos em lixeiras. E a pergunta que fica é: o que terá passado pela cabeça dessas mães para tomarem tal atitude? Olha, é demais isso, é demais. Isso já está mesmo a tirar as pessoas do sério. Elas partem para uma aventura, prazer. E às vezes até envolvem-se com pessoas já resolvidas, pessoas casadas, que têm sua própria família. E ela vai, porque pensa que vai conseguir deste senhor um espaço na vida dela. Ou seja, acha que este senhor vai fazer dela a sua segunda esposa. Engano dela. De repente percebes que ele não está nem para aí virado. E a vítima quem é? O bebê que está no ventre. Um ser que não pediu para nascer. Um ser que foi produzido por vocês, pela vossa irresponsabilidade, pela vossa incontinência. E raparigas inconsequentes, meninas com o cérebro fora do sítio. Olha, podem dizer o que quiser, podemos pensar o que quiser, mas uma mulher que se deixa engravidar, ouça bem, vou dizer isso com todas as letras, uma mulher que se deixa engravidar, ela é a culpada. Não pode tirar as culpas a ninguém. A mulher que se deixa engravidar, ouça, vou dizer isso outra vez, a mulher que se deixa engravidar, ela é a culpada disso. Não, me vem com uma conversa. Minha amiga, então você não sabe analisar o que é melhor para si. Repara, quando você vai a uma loja comprar um vestido ou um par de sapatos, o que é que você faz? Escolhe com critério, minuciosamente. Vê os detalhes, se lhe interessa ou não. Não pega o primeiro sapato e leva. Então, se um calçado que você vai usar e deitar fora, você não leva qualquer, analisa bem. Como é que um homem que vai ser o pai do seu filho, você não analisa bem? Primeiro homem que lhe aparece. Não estudou, não trabalha, é um lumpen. Hein? Em alguns casos, lumpen mesmo, estou a falar literalmente, há raparigas que se envolvem com lumpens mesmo, criminosos. Vimos casos aqui. Não sei o que estou a dizer, casos aqui. E nós até abordamos o assunto aqui. E mesmo assim ela, não. É a pessoa que vai me fazer feliz. Por amor de Deus. Bom,
Este é o caso do Quando Cubango. É um caso em que, de forma reiterada, colocamos o peso sobre os ombros da mulher que se deixa engravidar. Agora, no Bengo, temos a imagem daquele senhor? Temos? Temos a imagem daquele senhor? Ponha, por favor, aqui no vídeo LED. Exato. Olhem bem para este senhor. Prestem atenção a este senhor. Até prova em contrário. Mas quando eu vi a imagem deste senhor, eu fiquei extremamente irritado. Tem 56 anos. Hã? Eu ia dizer algo relativamente aos dentes dele, mas não digo mesmo. Sei que você vai pensar o mesmo. Este senhor vive no bairro 8, zona da Açucareira, na zona 8, do bairro da Açucareira, periferia de Cachito. Uma menina de 5 anos foi com as amigas brincar numa lixeira. Este senhor, João Justino, seu nome, aliciou a menina, levou a menina consigo e começou a beijar a menina nas partes íntimas. Este senhor. Quer dizer, ele estava a comportar-se com uma menina de 5 anos como se fosse uma mulher já feita. Acho que viu num filme pornográfico ou assim, não sei. O que é que anda na cabeça desse senhor? A beijar uma menina de 5 anos nas partes íntimas. E depois esforçou a menina. Só que a menina conseguiu escapar e denunciou este cidadão à sua família, que depois pôs-se em fuga. Vamos à história, que eu já regresso. Vamos embora, Regi. Este cidadão que você vê nas imagens é João Justino, solteiro, de 56 anos de idade, residente no bairro 8, periferia da Vila da Açucareira. De acordo com o Serviço de Investigação Criminal do Bengo, João Justino terá abusado sexualmente uma menor de 5 anos. Este facto terá ocorrido no dia 9 do presente mês e anos, quando a menor, na companhia das suas amigas, entendeu ir brincar ao pé de uma lixeira, onde cruzou-se com o suspeito que terá aliciado a criança e levou até a sua casa, onde em ato contínuo começou a beijar as partes íntimas da menor e forçou mesmo a cópula com a menor. A menor, graças a Deus, conseguiu escapar do seu predador e correu até a sua casa, onde então denunciou este ato macabro deste cidadão à sua mãe. O SIC chegou ao acusado mediante denúncia apresentada pela mãe da vítima e assim procedeu à detenção do mesmo. Enquanto isso, a menor foi submetida ao exame de corpo de delito. A menor foi submetida já ao nosso Departamento de Medicina Legal para posteriores exames penais. Neste momento estamos a aguardar o resultado da médica legista, que vai então determinar mais elementos que se consubstanciam no cometimento do ilícito. Estas práticas são condenadas de forma exaustiva pela sociedade civil e, por essa razão, a família da vítima augura por uma condenação exemplar dos órgãos de justiça. Muito bem. Vamos então receber para a conversa Bruno Pedro, que vem pelo INAC. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário. Obrigado. E um Canga Gomes, o sargento da caserna, que está sempre à disposição. Boa tarde a ambos. Boa tarde, Mário. Outubro Rosa. O Bruno que eu não trouxe. Mas vai colocar já. Vamos colocar sim. O objetivo destes símbolos, quem esteja a acompanhar-nos lá em casa, o objetivo é exatamente de nos remeter à reflexão. Sempre que olharmos para o símbolo, se nós não sabemos ainda o significado, questionamos. Para que é isso? E depois de ouvirmos as explicações, então, sempre que virmos este laço, lembramos logo, este é o período da luta contra o cancro. Uma arma letal que mata silenciosamente. Muito bem. Vamos começar com a análise daquilo que aconteceu, ficou registado na província de Quando Cubango. Bruno, mais um feto. De janeiro até agora, 7 fetos. 7! Ou seja, já temos casos de 4 fetos que apareceram como este no rio, portanto em vários rios, não só num, e 3
em lixeiras também localizadas nos mais diversos pontos. Quando Cubango até não, estou a falar só da cidade de Menong. Ou seja, por carga d'água uma mulher que não foi obrigada a ter relações com quem quer que seja, não foi obrigada, teve por prazer. No dia em que teve a relação até andou a assobiar que nem a Madonna. Hoje o bebê vem cá fora e faz isso, ou até antes do bebê sair. Bruno. Mário, primeiro dizer que estes são os números que chegaram ao conhecimento das instituições. Não sabemos se eventualmente haverá um ou outro caso que ainda não tenha chegado. Exatamente. Porque há casos de violência contra a criança que não chegam ao conhecimento das instituições, acontecem e morrem no seio das famílias, portanto. Por outro lado, dizer que é de facto uma situação preocupante. O ato de trazer uma criança ao mundo é um ato pessoal e deve ser sempre feito de forma consciente. Certo. Não sabemos se as pessoas estão mesmo conscientes ou não quando fazem, porque é de facto preocupante terem que passar por uma situação como essa, da gestação, e depois descartarem-se de uma criança que ainda está numa fase tão indefesa, de uma forma tão indefesa, e isso chama a nossa atenção para a necessidade de continuarmos a sensibilizar as pessoas para terem atos mais responsáveis, as comunidades para estarem mais atentas, para poderem continuar a denunciar quando essas situações acontecem, as instituições para terem uma atuação mais célere no sentido de responsabilizar aqueles que estão envolvidos nesse tipo de práticas e, mais importante, então, continuamos a sensibilizar a sociedade para podermos prevenir e a informação que não falta, Mário, para podermos dizer às famílias, às pessoas, aos jovens, às pessoas de forma geral, a necessidade do planeamento familiar. Se não quiserem ter uma criança no momento, evitarem chegarmos a esse tipo de situações, porque as instituições podem fazer muito esforço, mas é um ato pessoal e se a pessoa decide trazer alguém ao mundo, então deve ser de facto um ato pessoal, responsável, para evitarmos chegar a esse tipo de situações. Nkanga, eu ouvi na peça uma senhora dizer que às vezes nos centros médicos e os hospitais públicos, as técnicas da área do planeamento familiar, exato, elas fazem um anúncio às mães lá presentes, às mulheres no geral, que podem, a partir daquele momento, entrar no programa da prevenção. E elas, não, quando a senhora está a falar, ficam a olhar para o teto, para as nuvens, não está a falar para ela. E depois temos o registro destes casos. Veja, 4 meses, já é uma vida feita, pufa, cá para fora. E temos este resultado. Olha, Mário, obrigado pelo convite. É uma situação complexa e esse trabalho que o Hospital Público faz da sensibilização para as mulheres, eu por acaso já participei com a minha esposa e é um trabalho que fazem bastante interessante no sentido de consciencializar as mulheres que podem fazer o planeamento familiar, porque a taxa de natalidade é muito alta. E as pessoas, principalmente a juventude, entre aspas, também as mais velhas responsáveis, fazem filhos sem nenhuma planificação. Fazem filhos como se de um desporto se tratasse. Eu já vi. Tem um menino aqui, uma menina aí, um nas costas, outro na barriga e outro na cabeça dele que ainda não nasceu. Exato, fazem filho como de desporto se tratasse, esquecendo que trazer uma vida ao mundo, ela deve ser planificada e ver as condições econômicas e financeiras para que, de facto, essa vida venha com sanidade e que consiga crescer com saúde mental e também econômica. Pois. Mas, infelizmente, os pobres gostam de nascer muito. Permita-me que lhe diga isso, porque os pobres acham que fazer filho é um desporto, não é? E isso demonstra quando os estados que não têm um controle da natalidade, os estados que não têm um controle da taxa de crescimento demográfico, contrasta com a questão econômica, porque o ritmo da economia não acompanha o ritmo da taxa de natalidade. Porque se a sociedade, se as famílias, as mulheres em particular, não controlarem a taxa de natalidade, o Estado não vai conseguir dar resposta. O seu parceiro não vai conseguir ter emprego, porque a oferta é cada vez mais escassa. É importante que as mulheres jovens tenham esta consciência. Não corram para fazerem filhos, não é? Se pretenderem, façam com consciência. Escolham bem um homem que queiram fazer filho, porque muitas delas fazem por aventura, né? Viu, o João é bonito, é elegante, tem alguns trocados no bolso, permita-me um termo, ela vai logo entregar-se ao rapaz.
não tem ética, não tem moral, não tem instrução. Ele próprio nem sabe que é se cuidar de um filho, porque ele próprio mal sabe cuidar-se, não é? Então faz um filho com um aventureiro porque viu que ele mostrou o dinheiro. E quando perceberam imoral, não sabe o que é ter filho, é isso que acontece aqui no país. Depois o que é que acontece? É essa população, é essa jovem que vai fazer uma crítica ao Estado angolano, ao governo angolano, pensando que o Estado angolano é culpado pela falta de juízo que ela não tem. Porque ela já é adulta. Cabe ela autorregular-se a sua própria vida, ter metas, ter estratégia para ir melhorar a sua vida gradualmente. E cada um deve viver com aquilo que possui. Agora, isto é bastante um comportamento criminoso, né? O Código Penal criminaliza isto e espero que as autoridades vão atrás dessa jovem, mas para terminar, é fundamental a mudança de consciência e que os pobres reduzam de fazerem filhos. Muito bem, numa só frase, queria ouvir também, porque aquilo é repugnante, um cidadão de 56 anos de idade, e veja o que ele tem na cabeça, perverso. Este senhor aí, o João Justino, perversidade na cabeça, até prova em contrário. Leva uma menina de 5 anos e começa a beijar as partes íntimas. Ou seja, este senhor devia andar atrás de uma mulher da idade dele. Ou ele foi rejeitado por todas as mulheres, então procura uma criança? Mário, dois aspectos. O primeiro, chamar a atenção lá em casa é o seguinte: se efetivamente isto aconteceu, nós já estamos diante do crime de abuso sexual. Não houve tentativa. Quando se fala de criança, pode haver contato sexual fisicamente ou não haver, desde que haja essa intenção, esta manifestação por parte do adulto, com o objetivo de satisfação sexual, já constitui o crime de abuso sexual. Por aquilo que sabe, Bruno, até por isso é que a menina está a ser submetida a uma avaliação técnica. E mesmo que se provar que não houve contacto físico, penetração, se efetivamente houve esse comportamento de se beijar as partes íntimas da menina, isso configura o crime de abuso sexual. Muito bem. Por um lado. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência para que, no menor gesto possível, no menor gesto que um adulto tiver, alguma postura indecorosa, inadequada para com uma criança e que tenha a ver com caráter sexual, denunciem, porque estamos em presença de abuso sexual, tendo contato físico ou não, por um lado. Por outro lado, solicitar aqui às instituições uma atuação célere para que ninguém tenha a sensação da impunidade. Nem as famílias, nem os agressores. Então, é preciso que as instituições competentes continuem a trabalhar de forma célere para que casos como esse sejam tratados de forma rápida. E aqui parabenizar a polícia quando deteta e celeremente atua nesses casos, bem como os tribunais. Nkanga, uma palavrinha, por favor. Olha, é uma ação repugnante, é de facto uma vergonha, né? Um senhor de 50 anos violar uma criança. Já o colega disse que tipifica-se crime, mas uma vergonha, porque infelizmente já não se acredita, entre aspas, em pessoas com uma idade avançada, porque tem 50 anos, parece um desequilibrado. 56, parece um desequilibrado. Um bebê. Parece que ele tem algum desequilíbrio psicológico ou um sociopata. Tinha de estar a essa altura com a sua família, com a sua esposa e ver uma criança, é um desequilibrado. E é importante que os tribunais não devem dar penas brandas a esse tipo de comportamento, a esse tipo de crime, porque envergonha a pessoa da idade desse senhor, não é? Porque é repugnante, não é? É vergonhoso, não é? Vamos repreender esse comportamento. Vai, Regi, prepara. Tem de ser repreendido esse comportamento. Ninguém, em sã consciência, aprova o comportamento do Sr. João. Muito obrigado, Nkanga. O Bruno pode manter-se porque vai ajudar-nos a olhar para um outro caso. Obrigado, Regi. Podemos tirar esse senhor porque andou... Ele deve ter sido rejeitado por todas as mulheres. Foi rejeitado e então criou esse fascínio, fantasia com uma criança de 5 anos. Por amor de Deus. 15015, põe aí, rápido, 15015. O número é seu, esse criança, põe aí. Este número que nós vamos pôr aí, nota de rodapé, exato, lá em casa. Meninos, meninos lá em casa, ouçam. Presta atenção agora. Agora o tio está a falar. Está a ver esse número que está aí, embaixo? Pega num lápis e num papel, aponta esse número. Já apontou? Muito bem. Se alguém lá em casa, o mano mais velho, ou a mana,
o papá ou o tio anda a tocar nessas partes daqui para baixo, liga para este número e denuncia, queixa, certo? Se o vizinho ou o tio lá da cantina costuma tocar no peito da menina ou daqui para baixo, queixa, liga para este número, tá bem? Não vai pagar nada e ninguém vai saber que quem queixou foi a menina ou o menino lá em casa. Muito obrigado, Regi. Muito bem. A senhora Maria da Conceição está em palpos da aranha, está aflitérrima. Por quê? Ela fez uma filha com o Kinavi de Pedro, que foi funcionário sénior do Ministério dos Transportes. E então este senhor disse que teve um problema na empresa, hein? E foi embora. Bom, se fosse embora só assim, eu penso que a senhora Maria não estaria tão preocupada. O grande problema é que este senhor, antes de ir embora, foi até a casa da senhora Maria da Conceição, com quem ele fez esta filha, e pediu a menina. Disse que queria ter momentos de intimidade com a menina, conversar um pouco com a menina. Vamos almoçar juntos. 4 dias depois, a Maria da Conceição recebe um telefonema. E o senhor do outro lado, que é o pai da menina, disse ao telefone que estava em Portugal. Meu Deus! Só que ela depois investigou e percebeu-se que ele nem sequer está em Portugal, mas sim nos Estados Unidos da América. Isso é possível? Esse é um pai ou é um criminoso? Vamos acompanhar a história que nos é contada pelo Manuel André. Roda, Regi. Ainda não temos essa história? Bom, nós vamos ter... Eu não percebi. Bom, vamos ter o Nelson do Rosário. Eu não estou a perceber, Regi. Vamos ter o Nelson do Rosário, que está... Em que parte é que ele se encontra? Está no pavilhão multiusos, Nelson. Boa tarde. O que é que temos em relação à atividade do pré-olímpico? Agora é contigo, companheiro. Força! Muito boa tarde, Mário Santos. Boa tarde aos telespectadores da República de Angola. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, vai estar presente aqui no pavilhão Arena do Quilamba para acompanhar o jogo entre as seleções de Angola e Senegal. Neste exato momento nos encontramos na zona protocolar. Há escassos segundos teremos então a presença da vice-presidente de Angola. Vou pedir ao Zacarias Batista no sentido de ilustrar alguns momentos que antecedem a chegada da vice-presidente. Exatamente, neste momento podemos ter a presença deste grupo folclórico que dá as boas-vindas à delegação, que vai trazer mais calor para as jogadoras da seleção nacional que se preparam para mais um pré-olímpico. Angola, que procura a 8ª presença em Jogos Olímpicos, é certamente um momento que a televisão pública de Angola está a testemunhar, numa altura em que decorre aqui no pavilhão Arena o jogo entre as seleções da República do Congo e dos Camarões. Zacarias Batista, este momento que também levamos até si, nesse espaço, acaba de chegar Dalva Ringote, Ministra de Estado para o setor social. Neste exato momento podemos também observar o cumprimento, ela que foi recebida pela Ministra da Juventude e Desportos, Palmira Barbosa. Acompanha também a Ministra, a Secretária, ou melhor, a Secretária de Estado dos Desportos, Teresa Olundo. Está o Diretor Nacional de Desportos, Nicolau Daniel. Está também o Presidente da Federação Angolana de Handball. Momentos que antecedem o jogo entre as seleções do Senegal e Angola.
Angola, Angola e Senegal, porque a seleção nacional joga em casa, tem a obrigação moral de vencer e marcar mais uma vez presença nos Jogos Olímpicos que terão lugar em Paris, França, de 26 de julho a 11 de agosto. Neste momento podemos também levar até si alguns momentos que marcam este torneio pré-olímpico. São 4 seleções que estão presentes no nosso país a fim de lutar pela única vaga que dá acesso aos Jogos Olímpicos. O continente africano luta pela presença nos Jogos Olímpicos até a última gota, como tem-se dito. O vencedor do CAN não se qualifica diretamente para os Jogos Olímpicos. Faz-se um torneio entre as 4 melhores seleções no sentido de apurar quem, na verdade, vai representar o continente africano na maior cimeira do desporto mundial, onde normalmente conhecemos os mais altos, os mais fortes e os mais rápidos, como é a divisa do olimpismo. A nossa produção tudo está a fazer no sentido de ouvirmos algumas intervenções, algumas pessoas presentes, sobretudo ligadas ao setor dos desportos. A imprensa está presente em peso, os órgãos de comunicação social, públicos e privados, presentes a testemunhar este momento. A Ministra da Juventude e Desportos está na sala protocolar no sentido de acomodar os visitantes, todos aqueles que vieram se juntar a este grupo de meninas que tem a missão de vencer o primeiro jogo de 3. O torneio pré-olímpico termina no sábado. Na sexta-feira teremos então o descanso maior e no sábado o dia D, o dia em que a seleção de Angola vai confirmar a presença no torneio no torneio olímpico, melhor, nos Jogos Olímpicos de Paris, assim é que está correto, que terão lugar em Paris. Mário Santos, a nossa produção diz que podemos devolver o sinal por alguns momentos e regressamos para outras incidências deste momento, já que aguardamos pela presença da vice-presidente da República de Angola, Esperança da Costa, que vem assistir o jogo entre as seleções de Angola e Senegal. Até já. Até já, Nelson. A qualquer altura, então, regressamos ao local onde te encontras, no Multiusos do Quilamba, onde vai decorrer o jogo. E também estará presente, como disseste há bocadinho, a vice-presidente da República. Nelson, a qualquer altura regressamos. Um abraço, companheiro. Bom, vamos então à história que ouvimos há pouco. História que é impressionante. Será que a senhora Maria da Conceição não deve receber o abraço da justiça, neste caso? Se confirmar, de facto, que o Kinavui de Pedro levou a filha de ambos nas condições em que levou. Vamos ouvir a história. Manel André, conta-nos a história. Roda, Rogério. Mas por que razão Maria da Conceição está a chorar? Porque ela arrancou mesmo. A menina não sabia que ia viajar, nem eu. Foi no dia 8 de junho deste ano que Kinavui de Paulo, seu ex-companheiro, pediu a Maria que dispensasse a filha para juntos almoçarem. E, infelizmente, o pai já não devolveu a criança à mãe. 4 dias depois, o silêncio por parte do pai começou a preocupar a jovem. Na terça-feira ele liga para mim para dizer que nunca mais vou ver a menina porque levou-la em Portugal. Só que depois eu questionei-lhe por que fez isso. Ele disse que teve que fugir porque teve um problema no serviço. Ele é funcionário sênior do Ministério dos Transportes. As justificações do pai da criança não convenceram. Maria começou a marcar passos para saber do real paradeiro da filha de 6 anos. Eu tenho provas que ele não foi para o Portugal, como ele disse, mas sim nos Estados Unidos com um visto de asilo. Mas como é que ficou a saber?
Pedi ajudas e informações credíveis está aqui, que mostra que ele fez o check-in no dia 3, com voo de destino para Nova Iorque. Maria diz ter pouco contacto com os familiares do seu ex-companheiro. O que é que diz a mãe dele? Não tenho contato com a mãe. O que é que dizem seus pais, seus familiares, direto? É para fazer justiça, para pedir a menina de volta, porque ele não avisou. Não acha que as partes deviam sentar? Quando fala as partes, estou a falar dos pais dele, os seus pais, os seus tios mais próximos? Infelizmente, o senhor Kinavide, que é o senhor Kinavide Paulo, ele não consegue conversar, ter um diálogo. Ele é muito calculista, autoritário. Já que não tem contacto com a mãe de seu ex-noivo, como diz, decidimos então ouvir por telefone alguém ligado à família que garantiu falar sobre o assunto, mas, infelizmente, na hora H, mostrou-se indisponível. O que está a fazer com que eu não compareço aí nas horas em que nas horas combinadas é em função da minha agenda de trabalho. Se fosse no final de semana, aí acho que isso já deveria ser resolvido. Então, relativamente à minha agenda de trabalho, não me facilita mesmo. Então, eu não estou a ver como é que eu vou fazer para ver se nós sanamos isso. Ok, está bem. Perante a situação, Maria deixa apelos ao ex-companheiro. Então, por favor, traz a minha filha, traz a minha menina, porque nunca mais dormi direito, porque eu nem contacto com ela tenho. O caso já é do domínio da Polícia Nacional. Os meus advogados estão a trabalhar para que o caso seja célere, mas o requerimento que foi feito para a juíza na sala de família, no Tribunal de Belas, até agora não temos resposta. Quanto à Polícia Nacional, também tem conhecimento do sucedido? Sim, o SIC. Já abrimos queixa ao SIC. Tentamos ouvir os familiares de Kinavide Paulo, mas sem sucesso. Muito bem. Você ouviu a história toda. Será que, se isso for verdade, ela não merece justiça? Por isso vamos chamar outra vez o Bruno, que vem pelo INAC, e o Vitoriano, o nosso jurista. Bruno, esta história está a ser acompanhada por vocês? O caso é novo. Agora que temos conhecimento, vamos também intervir para poder dar o nosso apoio institucional, por um lado. Por outro lado, dizer que, de forma geral, pai nenhum, mãe nenhuma tem o direito de retirar a criança do outro sem o seu consentimento. Aqui é preciso sensibilizar as pessoas lá em casa que os filhos são filhos dos pais, não são propriedade dos pais, para que os pais possam fazer o que quiserem com as crianças. São filhos, não propriedade. Então, quando os casais estão desavindos, isso não é motivo, nem pode ser motivo para determinado progenitor retirar a criança do outro sem o seu consentimento. Se efetivamente se provar que isso aconteceu, as instituições têm que continuar a trabalhar, as embaixadas têm que entrar em contato, em cena, para acionar os mecanismos necessários para se localizar o pai dessa criança com essa criança e se poder então dar o tratamento, porque mãe nenhuma pode ficar privada, nem que fosse o oposto, de ter contato com seu filho, com seu filho, sim. Eu quero perguntar ao jurista situações como estas. Vamos olhar para as duas hipóteses. A mãe participa no processo, porque ele tem de viajar com um documento que dá titularidade e faz com que o pai consiga viajar com esta criança. Assina o termo de responsabilidade, dá titularidade, o pai viaja. E há um outro cenário. Nós vamos ao Nelson do Rosário, vamos só fazer um ponto e vírgula. Vamos ter outra vez o Nelson do Rosário, que está a acompanhar, nesta altura, a realização de uma partida, não é?
de que ou seja, a realização de uma partida dentro do esquema do pré-olímpico. E a vice-presidente está já a chegar, não é, Nelson? Mário Santos, esta pelo menos a informação que recebemos dos elementos ligados ao protocolo da vice-presidência da República. A movimentação neste momento é cada vez maior, o que antevê este momento de chegada da vice-presidente da República, Zacarias Batista. É um momento que a televisão pública de Angola também presente e com os demais órgãos de comunicação social levar até aos telespectadores da televisão pública de Angola, assim como também de vários outros órgãos presentes aqui nesta zona protocolar da Arena do Quilamba. A vice-presidente Esperança da Costa vem emprestar o seu calor ao 7 nacional, à seleção feminina de handball que luta pela 8ª presença nos Jogos Olímpicos que terão lugar em Paris de 26 de julho a 11 de agosto do próximo ano. Angola é vencedora do CAN, Angola é vencedora do Africano, o Africano disputado em Dakar, no Senegal, em novembro do ano passado. A seleção nacional venceu nas meias finais, curiosamente, a seleção do Senegal por 24-21, depois de um prolongamento que conduziu então a seleção de Angola para a vitória. No tempo regulamentar, as duas seleções terminaram empatadas a 20 golos. Angola venceu por 24-21 e dentro de aproximadamente 2-3 minutos vai começar na parte no interior, no caso da Arena do Quilamba. Nós estamos na zona protocolar. Vai começar o jogo entre as seleções de Angola e do Senegal. Movimentação aumenta com o andar dos ponteiros do relógio. A TPA sempre presente a levar até si os grandes momentos que antecedem a este jogo que terá a narração de José Fialho e a pista a cargo de Sérgio Henriques, produção de Gilberto Santos e Paulo Ventura. Zona protocolar, como disse, e acontece à saída da vice-presidente da República de Angola, Esperança da Costa, que é recebida por Dalva Ringote e Palmira Barbosa, a ministra da Juventude e Desportos. Outras individualidades presentes aqui na zona protocolar, o habitual momento de cumprimentos para depois seguir à sala que dará então acesso ao jogo, à sala VIP aqui do Arena do Quilamba. Esperança da Costa dirige-se então para a zona VIP no sentido de acompanhar o jogo entre as seleções de Angola e do Senegal. Este momento que levamos aos telespectadores num programa de Mário Santos, podemos assim considerar um assalto ao programa deste apresentador da televisão pública de Angola, Mário Santos. Também vamos pedindo desculpas à produção do programa no sentido de levarmos aos telespectadores este momento que antecede o jogo entre as seleções de Angola e do Senegal. Estamos no pavilhão Arena do Quilamba, no interior deste imponente pavilhão que vai acolher o jogo entre as seleções de Angola e do Senegal. Aqui a breve preleção, a conversa, a apresentação do programa de atividades, a apresentação oficial do momento que estamos a testemunhar. A vice-presidente pediu algumas explicações à equipa organizadora, está a saudar alguns elementos ligados à
a Confederação Africana de Handball, que está presente em Luanda no sentido de dar corpo a esta atividade que marca então o ponto mais alto em termos de apuramento do representante de África para os Jogos Olímpicos que serão disputados, como disse, em Paris, França, de 26 de julho a 11 de agosto. Mário Santos, vou devolver o sinal. Muito obrigado por nos ter cedido este tempo nos seus ecos e factos. Grande audiência da televisão pública de Angola. O jogo vai ser transmitido no canal 2. Neste momento, esta emoção está a ser também acompanhada no canal 2 da televisão pública de Angola. Da nossa parte é tudo. A produção, Paulo Ventura, Gilberto Santos, o Zacarias Batista na condução e na operação desta Câmara. Meu nome é Nelson do Rosário. Até à próxima oportunidade. Um abraço, Nelson, e bom jogo, né? Vamos aguardar por uma boa prestação do combinado nacional. Bom jogo aí na arena do Quilamba. Muito bem, Nelson do Rosário, e está a acontecer então esta partida que vai qualificar a nossa seleção ao torneio olímpico. E, como é óbvio, estamos a torcer para que nós consigamos levar de vencida a seleção do Senegal. Mas regressamos ao assunto e a seleção ainda por cima conta com a ajuda de reforço, né? A vice-presidente Esperança da Costa, tem a presença também da ministra de Estado para a Ação Social, Dalva Rangote, e, como é óbvio, a ministra dos Desportos, Juventude e Desportos, Palmira Barbosa, que foi jogadora de handball. Agora, voltemos ao assunto então eu falava com o Gaspar Vitoriano, jurista, olhando para este caso. Se tivermos os dois cenários, em que nós temos inicialmente a colaboração da mãe, pelo menos para tratar toda a papelada, e temos outro cenário em que a mãe não participa, os dois casos têm a mesma gravidade? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todo o telespectador da TPA. Mário, primeiramente importa realçar que a criança merece proteção do próprio Estado e também das famílias, à luz do artigo 80 da nossa Constituição da República de Angola. Neste caso em concreto, o que nós sabemos é que as crianças, para saírem fora do país, carecem de uma autorização dos progenitores, que seja do próprio pai, também que seja da própria mãe. Se for o pai a levar, a autorização da mãe. Tem que ser da mãe, certo. Se for a mãe a levar, o pai tem de autorizar. Corretamente. Ambos devem estar em comum acordo. Nesse caso em concreto, se o pai levou a criança para fora do país, é porque podemos aqui depender que houve um acordo da mãe. Mas também podemos levantar uma outra hipótese. Se calhar o pai levou a criança para o que é o caso, em concreto, certo? Sem autorização da mãe, ter tido forjado alguns documentos e com esses documentos conseguiu passar diante do aeroporto internacional 4 de fevereiro e levou a criança para fora do país. Mas também aqui há uma nota a ter em conta, Mário, numa das hipóteses, se o pai forjou documentos, aqui também podemos dizer que houve falha das próprias instituições. Por quê? Porque as próprias instituições, aqui o aeroporto, o próprio Serviço de Imigração Estrangeiro, devem ter a amabilidade de verificar os documentos, são documentos autênticos ou são documentos bastante que habilita um dos progenitores tirar a criança de Angola para levar para o exterior do país.